já ouviu a expressão tapering? Pois é, esse é um tema que está super na moda hoje em dia e hoje eu vou explicar tudo a respeito de tapering para você. Vocês lembram que na crise de 2008, o Banco Central americano, Fed, fez o QE, o Quantitative Easing. Provavelmente você já sabe o que era, né? Mas eu vou explicar rapidinho. O Quantitative Easing era o Banco Central americano imprimia dinheiro, o Fed, né? E comprava tesouro americano, então títulos da dívida do governo americano, e mortgage-backed securities, que eram títulos de crédito atrelados ao setor imobiliário. Então ele entrava no mercado e comprava esses títulos. Ao longo do tempo e dos 4 QE seguintes que rolaram, e do QE também que rolou agora na crise da pandemia, o Fed foi acumulando uma quantidade boçal de títulos no balanço dele, né? Comprou um montão de título. Inclusive, recentemente, o Banco Central americano ele é responsável por cerca de 60% das compras dos títulos americanos, né? Ele é o maior comprador, aí ele sai comprando mesmo. Por que ele queria comprar tantos títulos assim? Para reduzir a taxa de juros, né? Então ele aumenta a demanda por esses títulos, ele sai comprando. Quem quer comprar tem que pagar um preço maior, ou seja, aceita receber um juro menorzinho. Fala, não, preciso muito, tá, paga menos que eu levo. Aí as pessoas começam a comprar, ele aumenta a demanda por aquele título, certo? E o que a redução de juro faz? Estimula a economia. Então era uma forma aí que o Banco Central achou, depois do Fed Funds, né, da taxa deles, que é como se fosse a nossa Selic, a Fed Funds deles chegarem a zero, ao invés de eles porem negativo, que nem até a Europa fez, o que eles fizeram? Eles falaram assim, não, vamos jogar o resto da curva, né, as taxas de juros mais de longo prazo, para baixo também, como comprando, recomprando esses títulos, aumentando a demanda por eles e jogando a taxa de juros lá para baixo. E foi o que eles fizeram. Desde muito tempo atrás, a taxa de juros americana só cai. Inclusive a taxa de 10 anos deles chegou a bater acho que 0,70% no meio da crise, foi realmente bizarro. Mas, eis que a economia americana, depois da pandemia e depois dos milhares de estímulos, inclusive fiscais feitos, né? Antes da pandemia, o Banco Central só fazia os QEs. Depois da pandemia, junto com os QEs, ele começou a fazer também estímulos fiscais, que foi o auxílio emergencial de lá. Então, por semana, eles pagavam $300 para as pessoas de baixa renda. E isso, de fato, deu uma melhora enorme na economia, né? Quem tinha dinheiro na mão, né? Quem foi agraciado aí com o auxílio, gastou, e isso deu uma recuperação enorme para a economia. Os Estados Unidos nunca presenciou uma recuperação do emprego, de produção industrial, vendas no varejo digital tão rápida quanto após os auxílios emergenciais. E agora, o que aconteceu? Essa recuperação rápida e esse aumento do consumo generalizado está o quê? Causando inflação nos Estados Unidos. Então, os números de inflação dos Estados Unidos já estão perto de 5,5%, sendo que a meta deles é 2%. Tá? Então, eles já estão aí com inflação bem acima da meta, os números estão surpreendendo bastante e preocupando aí o Fed. Então, o que o Fed falou que vai fazer? Ele falou que na próxima reunião, na reunião de novembro do Federal Reserve, eles podem anunciar a redução dessas compras, porque todo mês eles compram um pouquinho. Então, eles vão começar a anunciar a redução dessa compra. E esta redução de compra, a gente dá o nome de tapering, tá? Então, tapering é a redução das compras mensais do Banco Central. Ele tá te falando que ele vai começar aí na próxima reunião e que ele vai terminar de reduzir essas compras, né, até ele não comprar mais nada, em meados do ano que vem. Ele falou aí no meio de 2022. No futuro, ele ainda vai ter que fazer o quê? Vender esses títulos de volta para o mercado, né? Então, imagina só. O que é legal de se notar nisso? Tá? O que é importante você, investidor, prestar atenção, principalmente o investidor do Brasil. Enquanto ele comprou mais títulos, qual era a intenção dele? Reduzir a taxa de juros, certo?
Agora que ele vai passar a comprar menos títulos e no futuro até vender esses títulos ao mercado, o que você acha que vai acontecer com a taxa de juros americana? Meu pessoal, vai subir, tá certo? Então, esse é um objetivo do Banco Central, né? Para desestimular um pouco a economia, para não gerar inflação. Então, o Banco Central está bem de olho nisso. E por que isso é importante para nós investidores brasileiros? A nossa curva de juro longa, ela é o juro livre de risco global, né, que no caso é o juro americano, ele é tido como livre de risco, e mais um prêmio de risco por você investir no Brasil, né, que é o nosso CDX, o nosso Credit Default Swap. Então, o que acontece? Se a taxa de juro americana sobe, independente de você ter o mesmo risco no país, a nossa taxa de juro de longo prazo sobe também. E vocês vão lembrar, quem me acompanha aqui mais tempo no canal sabe que quando as taxas de juros dos títulos pré-fixados e indexados à inflação sobem, esses títulos sofrem prejuízo de marcação a mercado. Não à toa, os pré-fixados e indexados à inflação este ano estão perdendo dinheiro. Os títulos longos indexados à inflação, por exemplo, estão dando menos 20% esse ano. Marília, como é que você sabe isso? Vai no Google e digita Tesouro Direto, rentabilidade acumulada. Clica lá no site do Tesouro Direto e veja por você mesmo qual é a performance desses títulos esse ano. É triste, é triste. Mas isso pode ainda piorar se a gente tiver um aumento significativo da taxa americana. Ou seja, você tem que ficar de olho, percebe? Tá começando um movimento aqui, né, que é o movimento do tapering, que pode ter consequências aqui para nossas terras tupiniquins. Ou seja, agora mais do que nunca, é muito importante que você escolha muito bem os títulos de renda fixa que você vai investir e principalmente os prazos, os vencimentos dos títulos de renda fixa que você vai investir. Se você não sabe nada sobre isso e quer ajuda, eu te convido a conhecer o Renda Fixa Pro, o meu produto de renda fixa, onde eu dou uma carteira de quais os melhores títulos para se comprar nesse momento, porque além de um acompanhamento macroeconômico, como eu fiz agora para você, mas o tempo todo, né, 24 horas, para os assinantes do Renda Fixa Pro. E além de tudo, eles têm o meu Telegram, porque a gente sabe que no quesito renda fixa a gente sempre tem dúvida, sempre tem alguma coisinha que a gente não entendeu e tal. Mesmo eu colocando lá uns cursos de renda fixa gratuitos para quem tem o Renda Fixa Pro, mesmo assim ainda tem muitas dúvidas, então eu respondo particularmente no Telegram. É isso, pessoal, espero que vocês tenham entendido o que é tapering, depois vocês colocam aqui nos comentários se entenderam e se tem algum outro termo financeiro que vocês não entendem e que vocês gostariam que eu fizesse aqui um vídeo para vocês. Obrigada e um abraço!